Paz do Senhor! Paz do Senhor! Vamos colocar de pé, por favor, querido. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala que bom que você veio. Fala, Deus vai te pegar hoje. Aleluia. Muito feliz. Mais um culto. Quero começar te convidando a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 122.
Querido, subo com muito temor nessa noite. Nessa não, em todas. Crendo que Deus tem algo poderoso para nós. E muito mais do que isso. Pelo tempo que nós estamos vivendo. Eu vou repetir. Não precisa ser muito conhecedor da Bíblia, teólogo, para entender o momento espiritual que o mundo está vivendo. E eu quero ler esse texto, é um salmo de Davi, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha pergunta é, o quanto nós alegramos? Qual é o nosso prazer? Se a gente pudesse mensurar, de estar, de ter o privilégio de cultuar, de ter as portas abertas, a hora que a gente quiser, o dia que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, a duração que a gente quiser. Sabe, Davi, ele fazia questão de mencionar, falando, nossa, como eu fico feliz, como meu coração se alegra de poder estar na casa do Senhor. Versículo 5: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você, Israel, Jerusalém. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu. Eu sei que você tem acompanhado, queridos, mas nós estamos vivendo há um pouco mais de 2 dias um ataque expressivo em toda a nação de Israel. Isso não envolve só o Irã, isso não envolve só 2 nações, mas isso envolve um contexto espiritual, político. E eu não estou para defender momentos políticos, mas eu estou para cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos diz, e a palavra diz: orem pela paz em Israel de Jerusalém. Amém. Você foi levantado nesse tempo como guerreiro, como noiva, como um povo santo de Deus, para orar, para interceder por aquela nação. A palavra fala que aqueles que oram, aqueles que declaram, aqueles que amam, que há prosperidade, que há bênção. Querido, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em Deus, no nosso coração, nós temos que ser um intercessor por essa nação. Israel é o termômetro do mundo, todo o planeta está de olho em Israel. Todas as nações, todas as religiões estão de olho em Israel. E nós estamos vivendo nesses dias, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a história dessa madrugada. Quantos relatos, quantos missionários? Só numa caravana tem 48 pastores em Israel que não conseguem sair, presos nos bunkers. E eu quero te convidar, como uma pequena parte dessa noiva plantada nessa terra, aqui no centro do Mato Grosso, em Nova Mutum, eu quero que você abra a tua boca e você vai levantar um clamor agora pela Terra Santa, por Israel, por Jerusalém e por toda a noiva, por todo o povo de Deus. Amém? Amém? Então abra a tua boca, eu quero que você ore e comece a profetizar e liberar a bênção sobre aquela nação. Pai, nós estamos aqui como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós estamos aqui como parte da tua igreja, dos escolhidos, dos lavados, aqueles que são remidos pelo Senhor. Pai, que a nossa espada esteja junto com a deles, que a nossa oração alcance o céu. Oramos, ó Pai, oramos pela nação de Israel, oramos pelo teu povo, que haja paz,
que haja graça, Pai, que haja favor do Senhor. Estenda a sua mão sobre o teu povo, invada, Pai, aqueles corações, tantas famílias com dor, tantas famílias com perda. Pai, oramos também pelos iranianos, Pai, em nome de Jesus. Quantas famílias que também não sabem nem o que estão acontecendo, Pai, mas nós oramos por aquela nação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem ali, guardando aquele povo, guardando aquela nação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que o teu nome é poderoso, que o teu nome tem poder, que os governos, que os domínios que vão cair, porque nada pode prevalecer ao rei que está sentado no trono, Pai, em nome de Jesus. É sobre todo. Teu nome é o mais alto. É o mais alto, Senhor. É o nome que tem toda a autoridade. É o nome que tem todo o poder. É sobre todos os tronos. Sim. E domínios, governos e poderes. Teu nome Senhor. é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Teu povo, Jesus. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Declaramos, Jesus. Oh, Pai. As muitas gerações Cante, igreja. rendidas em louvor cantem ao Cordeiro uma canção. Atraímos o Senhor, Pai. Os que em ti se foram e os que hão de crer cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é Levante o suas mais mãos. alto. Vamos Teu declarar. nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, Governos, os poderes. e poderes. Teu nome, Teu Senhor. nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo.
governo, todo problema, o nome de Jesus. Oh. E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome, Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declaramos todos abaixo do Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Sempre serás santo, santo pra sempre. Santo, adorado Jesus. Igreja, nós vamos declarar profeticamente mais um pouco dessa canção. Desde hoje à tarde, com todos esses acontecimentos, o Espírito Santo veio tocando meu coração e falando comigo sobre nós levantarmos essa adoração profética. Nós estamos reunidos e a palavra do Senhor diz que, lá em Mateus, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. E ela também diz que, a palavra do Senhor diz que a chave está na mão da igreja. E que tudo aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor Jesus, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. E a sua palavra diz também que nós pisaríamos, e você pode pisar aí no seu lugar assim, que nós pisaríamos sobre serpentes e escorpiões, e que nada poderia nos causar dano. Você crê nessa palavra? Você crê no poder do que você está declarando? Então eu quero te convidar, porque um dia o povo estava clamando lá no Egito, e o Senhor levantou Moisés lá longe, lá em Midian, para vir libertar o povo. E nós clamamos, Senhor, nós queremos declarar: não há nada, nenhum homem, não há nenhum governo, nem há nenhum trono que é acima do nome de Jesus. E nós vamos declarar o teu nome, Jesus, o teu nome, Jesus, o teu nome, Jesus. Vamos juntos, vamos declarar teu nome, Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declare Os tronos e domínios, os governos, os poderes. e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome, Teu
nossa igreja, declaramos, Senhor, essa palavra sobre essa cidade, declaramos sobre a nossa nação, declaramos, Pai, sobre todas as nações dessa terra, Pai, porque tudo está debaixo do Teu nome, Jesus. Tudo está debaixo do Senhor, Pai. O Senhor é a rocha inabalável, Senhor, em quem nós estamos firmados, Pai. Nós queremos declarar, Pai, em todo tempo. Somos fortalecidos, Deus. Somos firmados na rocha que é o Senhor. O Senhor é tudo para nós, Deus. O Senhor é tudo para nós, Senhor. No Senhor, nós podemos todas as coisas, Pai. No Senhor. Será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. A minha casa, Jesus. Minha casa não será em Cristo está alicerçado e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é o amor que alcançou a minha casa, Ele. A rocha A rocha em que minha casa está firmada,
que morreu e ressuscitou é o que está em nosso meio. É o nosso Deus, Jesus, adorado e exaltado. Nós reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua majestade, Jesus. Aleluia, adorado Senhor, exaltado Jesus. Santo, santo, santo. O Cordeiro também é o leão. Nós te amamos, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. É a Ele que adoramos, o único que morreu e ressuscitou, nome acima de todo nome. Declaramos, Senhor, Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, declaramos: ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Você pode começar a declarar palavras aí no seu lugar. Eu te reconheço, Senhor. Eu sei que o seu nome é acima de todo nome.
Eu reconheço que o Senhor venceu a morte. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há enfermidade que o Senhor não cure. Não há uma libertação que o Senhor não faça. Não há depressão que o Senhor não cure. Não há estratégia que o Senhor não dê. Não há nada que o Senhor não possa vencer. Não há nada, Senhor. Nós declaramos, Pai, em todo tempo, o Seu nome é poderoso. O Senhor Jesus, 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 Jesus é santo, 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 santo. E nós queremos declarar, junto com os anjos, Pai, Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam.
Senhor é santo. Sentimos a Sua presença neste lugar, Jesus. Passeia pelas nossas vidas, Pai. Nos toca de dentro para fora, Senhor. Nós queremos sair daqui diferentes, Pai. A cada encontro com o Senhor, cada crescimento, Pai. A cada contato, Pai. A cada tempo de congregação, louvando o Senhor, Deus, nós queremos ser tocados. Pai, cura, liberta, santifica, nos lava, Senhor. Nós sabemos que o Senhor passeia em meio aos louvores, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Declaramos a Tua santidade. Queremos andar contigo, Jesus. Toca as nossas casas, as nossas famílias. Toca as nossas vidas, Senhor. Não queremos, Pai, nunca mais ser os mesmos, Deus. Cada dia, Deus, contigo é renovação de vida, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Entregamos esse tempo ao Senhor. Entregamos a nossa adoração. Entregamos a nossa rendição. Entregamos as nossas casas. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa também, Senhor. É tudo para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vieram preparados para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, amém? Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. 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 As crianças de 1 a 11, quem não saiu ainda, temos um culto especial para as nossas crianças, 1 a 11 anos. Aleluia. Deixa Deus te usar aí, tá, Ana? Santo Pai, nós te adoramos, Senhor. Pai, nós não queremos impressionar pessoas, não queremos impressionar o nosso irmão, Pai, nós nos acha aqui, Senhor, corações quebrantados, corações que querem, corações prontos, ó Pai, para te servir. Fala conosco, receba a nossa adoração, Pai. Que Teu sangue, Pai, esteja sobre as nossas vidas. Perdoa, Pai, o pecado do Teu povo, da Tua igreja. Nos santifique, nos justifique, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra. Ela tem todo o poder, toda a autoridade. É ela que transforma, ela que muda, ela que renova, ela que traz resposta.
Pai, que o Senhor ache uma noiva apaixonada, Senhor. Que os teus anjos estejam aqui. Pai, repreendemos tudo aquilo que é contrário ao teu agir. Pai, todo bloqueio espiritual, toda seta de Satanás, Pai, nós cancelamos, quebramos em nome de Jesus. Que a liberdade do teu Espírito, Pai, a glória da tua presença esteja nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Bom é adorar ao Senhor, queridos. E eu quero trazer algo para o teu coração, para o meu coração. Preciso que você esteja muito atento. Deus ministrou muito comigo essa semana sobre isso. E eu quero começar te embasando, pedindo para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como? Sentia como? Pensava como? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, eu quero trazer um alerta para esse tempo, para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa mente. Paulo aqui, ele está falando com a igreja sobre um processo de amadurecimento. Diga assim, processo de amadurecimento. Que é importante eu e você, nós entendermos como filhos, como chamados, como escolhidos nesse tempo. Paulo falava que tinha um tempo que ele agia como menino, pensava como menino, mas ele precisou crescer, ele precisou deixar essas coisas, desistir dessas coisas de meninos. E isso fala, querido, na verdade da nossa caminhada cristã, que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos. Sabe, a nossa vida ela é feita de ciclos, de momentos. Tem a fase de menino, tem a fase de adolescente, tem a fase que você cresce. Isso é a vida natural, queridos, e nós na fé, nós caminhamos da mesma forma. Sabe, Deus, Ele faz questão de mencionar na sua palavra a necessidade da igreja de amadurecer, de crescer. E a gente sabe que toda vida cristã, ela tem um início, um meio e um fim. O início é o convite que Jesus faz e fez para mim e para você. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Diga, siga-me. O convite de Jesus não mudou. O início é, se você quiser, me segue. Até hoje Jesus está nos convidando a isso. E esse é uma escolha, uma decisão. E tudo se inicia quando eu falo sim para Jesus, quando eu desejo segui-lo, quando eu escolho servi-lo. Mas depois que eu aceito Jesus, você conhece a palavra, Romanos 10, versículo 9, fala que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor, se o nosso coração nós cremos, então nós somos salvos. Ok, você vem às vezes num apelo, confessa ao Senhor Jesus, mas você iniciou uma caminhada. Então é a parte que eu chamo de início. Mas tem uma parte do meio, que é a nossa jornada, que é o nosso caminhar, que é o momento que nós sim somos meninos, mas nós vamos crescendo até a gente ganhar a estatura perfeita de varão, e isso vai ser só lá no céu, mas nós temos que desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2, versículo 12, acho que é isso. A Bíblia fala para a gente desenvolver. O que é desenvolver? Queridos, é esse processo, é um caminhar,
Hoje está melhor do que ontem. É eu me esforçar para ser mais parecido com Cristo. É uma necessidade que nós como filhos nós temos. E nós temos o final, início, meio e fim. O final é quando eu e você vamos estar na eternidade reinando com Cristo. Amém? Você vai estar lá? Pergunta para essa pessoa do teu lado, você vai estar lá? Eu creio em nome de Jesus, amém? Queridos, mas entenda algo. Paulo ele está trazendo esse alerta. Paulo ele está querendo nos mostrar sobre esse processo de amadurecimento, sobre deixar essas coisas de menino. Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele diz que mesmo quando o herdeiro é dono de tudo, se ele ainda é menino, se ele ainda é pequeno, ele não nada se diferencia do escravo. Vamos entender. Eu e você, nós somos ou podemos ser herdeiros de todas as coisas que o céu tem para nós. Mas se eu não crescer, se eu não amadurecer, a Bíblia está falando que ele de nada se difere. Eu tenho filhas, elas podem ser donas do carro que eu tenho, e elas são donas, mas elas não vão conseguir usufruir até elas chegarem à maturidade, à idade certa. E queridos, e as coisas de Deus é da mesma forma. Às vezes a gente está na igreja faz 20 anos, e às vezes a gente se porta ainda como um menino. Sabe, Deus está chacoalhando a noiva nesse tempo, escute isso. Deus está chacoalhando, Deus está transicionando. Tem ciclos que estão terminando, tem ciclos novos começando. Deus está reposicionando tantas pessoas. Por quê? Porque Deus quer dar um chacoalhão na sua igreja. Eu não estou falando que aquilo que a gente viveu como menino, querido, que não é importante. Claro que é. É necessário o leitinho, os fundamentos, tudo aquilo que a gente viveu. Mas Deus está querendo que eu e você mudamos de estágio. Deus está querendo que eu e você conheçamos, enxergamos coisas que o céu tem preparado para esse tempo. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Diga assim, é importante eu crescer, eu amadurecer, eu mudar a minha mente. Lembra de Romanos, queridos? Capítulo 12. Você não pode se conformar, mas transformar pela renovação da vossa mente. Tenha vontade boa, perfeita, agradável, mas precisa partir de uma renovação. E às vezes a gente fica estagnado, preso em convicções, em valores. Deus te trouxe nessa noite para falar para o seu coração que tem algo tão lindo, novo para mim e para você. Amém, queridos? Eu creio muito nessa mudança, nessa maturidade. E como que ela acontece? Queridos, não tem como a não ser pela mentoria do Espírito Santo. Por isso que nós temos falado, quanto mais a gente busca o Espírito Santo, a sua palavra, o seu poder, a autoridade, a unção, quanto mais você orar em línguas, o que você está fazendo? Você está edificando a si mesmo. Quanto mais você tiver tempo com Deus, é o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa busca, nessa transformação. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Entenda isso. A Bíblia está falando, Paulo de novo fala para a igreja de Coríntios, que somos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho, o que? A glória de Deus. Então quando eu contemplo, assim como eu me vejo no espelho, quando eu começo a contemplar a glória de Deus, o que acontece? Eu começo a ser transformado de glória em glória, pelo Espírito. Então eu sei que você sabe isso, eu sei que não tem segredo, mas o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, é nós sermos transformados de dentro para fora, de glória em glória, amém?
E por que eu estou te falando isso? Querido, nem comecei a pregar ainda, tá? Aguenta aí. Só estou te... Porque é difícil às vezes a gente entender aquilo que nós vivemos como cristão, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Gálatas 5, versículo 17, por favor. Porque a nossa carne milita contra, e o Espírito contra, porque são opostos entre... Vamos lá, o que Paulo está falando para os Gálatas? Paulo está falando de dois governos, diga dois governos, que tem dentro de você e dentro de mim. Um é a carne, e o outro é o Espírito. Ele está falando para uma igreja, está falando algo que acontece, que todos nós lidamos com isso. E tem uma carne que guerreia, que milita contra o Espírito. E tem um Espírito que milita, que guerreia contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Paulo está alertando, querido, de dois governos que há dentro de nós. Por isso, queridos, que você escuta tanto eu dizer, que talvez o versículo que mais me chama a atenção é Provérbios 4, 23, que fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu. Querido, quando fala de coração, está falando de mente, está falando dos seus pensamentos, está falando das suas emoções, está falando das suas escolhas, está falando das suas decisões. O que eu estou falando, querido, é que tem dois governos aqui dentro do Murilo. Tem dois governos o tempo inteiro, um militando, guerreando contra o outro. E se eu não guardar as minhas emoções, os meus pensamentos, um deles vai vencer. E eu estou falando assim em algo prático. Vou postar uma coisa, por que eu quero postar isso? Qual que é o intuito? Eu vou tocar, vou servir, por quê? Você quer realmente servir ao Senhor ou você quer ser reconhecido, quer aplauso? Eu vou trabalhar nisso, por quê? Querido, em todo tempo, é inteligente aí você sondarmos o nosso coração e guardar as nossas emoções, as nossas escolhas. É isso que Paulo está falando, que há essa guerra entre nós. E o nosso desafio nessa noite é quem governa quem. Quanto mais meninos, mais debaixo da autoridade de um governo da carne nós vamos ter. Mais influência de um lado humano nós vamos sofrer. Então Paulo ele chega e fala, queridos, quando eu era menino, eu sei, não estou falando que é errado, tem a fase, eu pensava também como menino, eu agia como menino e está tudo bem, mas Deus tem algo diferente que nós precisamos estar aberto, querer, buscar, almejar, nós precisamos mergulhar no Espírito Santo, porque eu preciso deixar as coisas de menino e começar a ter atitudes de homens e filhos escolhidos para esse tempo, para essa geração, em nome de Jesus. Paulo ele ainda fala para outra igreja, Romanos capítulo 7, escuta isso, queridos, se Paulo que era Paulo, tinha esse conflito, imagina eu e você, se Paulo que era um cara que teve uma experiência incrível, que de perseguidor passou a ser o maior pregador do Evangelho, mudou todo o contexto daquele tempo, escreveu praticamente metade do Novo Testamento, olha o que ele fala, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Vamos lá, entenda isso, deixa eu trazer isso para você enxergar de forma prática. Paulo está falando o seguinte para a igreja de Romanos, fala, gente, eu converti, aceitei Jesus, e eu tenho a vontade de fazer as coisas boas, eu sei aquilo que é certo, dentro de mim tem a vontade de fazer as coisas erradas, correta, mas a hora que eu saio do culto, na segunda, na terça, a hora que eu vejo, eu estou fazendo aquilo que é errado, eu estou pensando naquilo que não presta. Paulo está falando isso, queridos, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não, esse eu faço. Versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Vamos lá. Pastor, estou gostando do culto, Deus tem falado comigo, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus, sabe, no meu homem interior, eu sei aquilo que é correto, eu amo adorar, eu amo servir, eu amo estar na casa do Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, querido, e às vezes você fala isso com toda a autoridade e verdade do seu coração, é isso que Paulo está falando, mas ele fala, mas tem uma guerra, tem um conflito. Parei aonde, hein? 22, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque todos nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, Jesus está vindo buscar a igreja, amém? Ele quer uma igreja santa, uma igreja madura, uma igreja sem mácula, uma igreja preparada, uma igreja apaixonada. E para nós sermos essa igreja, querido, nós temos que buscar esse crescimento em Cristo, esse amadurecimento em Cristo. Nós temos que entender quem que vai governar mais a nossa mente. Quem que vai estar no centro da nossa mente. E eu quero trazer uma história, e agora eu começo a pregar. Eu não lembro quem foi, mas Deus me trouxe essa semana, se eu não me engano foi o pastor Bill que comentou sobre isso, mas Deus ministrou tanta coisa comigo. E você sabe que o Velho Testamento são sombras daquilo que aconteceria no Novo. E eu quero trazer uma metáfora, uma analogia de algo que você precisa focar para você acompanhar e nós chegarmos no mesmo lugar juntos. Amém? Amém? Não deixe eu sozinho não, querido, pelo amor de Deus. Preciso de vocês. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Vamos entender o que eu quero falar para vocês, você vai entender junto comigo. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diga assim, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vamos entender isso. Tinha o povo de Deus, o povo de Israel, e tinha um rei, que nessa época era Saul. Saul também foi escolhido por Deus. Saul pisa na bola, Deus o rejeita, então agora Deus levanta um novo governo. E nesse novo governo, Deus fala para Samuel, e Samuel vai até na casa de Jessé, e você conhece a história, separa Davi e unge a Davi. E quando ele unge a Davi, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor entrou na vida de Davi. Amém? Escuta bem, presta atenção. Davi, queridos, daquele dia em diante, ele recebe o Espírito Santo. Daquele dia em diante, a vida dele, agora, já está marcada no céu. Quando o céu olha para ele, vê uma marca, vê um selo, vê o Espírito dentro dele. Mas Davi saiu dali, Samuel foi embora. E Davi foi apacentar a ovelha. E quem continuou no governo foi Saul. Diga assim, Saul continua no governo. Vamos lá que você vai entender o que eu quero te falar. Israel hoje sou eu e você. Amém? Eu e você, Israel. A nossa mente, nós temos dois governos. Um governo carnal e um governo espiritual que briga. Governo carnal, hoje nós vamos chamar de governo de Saul, que está dentro de nós. E tem um governo espiritual, que também está dentro de nós, escolhido por Deus, que é o governo de Davi. Amém? Entendido isso aqui? Então você vem num culto, o culto é abençoado,
Você entende, você confessa ao Senhor Jesus, fala: é isso que eu quero, eu creio que Jesus me salvou, eu creio que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que não tem outro, que não seja por Ele para eu ir para o Pai, eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele perdoou dos meus pecados, eu creio que eu não sou digno, eu não consigo sozinho, mas eu preciso de Jesus, então eu quero entregar a minha vida para Jesus, e eu confesso com todo o meu coração, crendo que Jesus é o Senhor da minha vida, e o Espírito Santo vem e apossa de mim e de você, amém? 1 Coríntios, não sei, não lembro, 3,16 eu acho, 5,16, não sei, Arthur se vira, mas fala o seguinte, que nós somos templo do Espírito Santo, não sabeis que vocês sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, querido, você sabe que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós, amém? Amém? Mas aí volta segunda-feira, você vai embora, e aí a segunda-feira está o teu trabalho, está as tuas ovelhas, está as coisas que você tem que fazer, está a tua mesma vida, e muitas vezes quem continua ainda no trono é Saul. E isso não é anormal, isso é um processo de amadurecimento, de crescimento. Por isso que nós temos uma luta, uma guerra dos dois governos na nossa cabeça. Agora, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos ter que amadurecer para que o governo espiritual seja mais forte. É importante nós entendermos, queridos, que essa guerra de altares dentro de cada um de nós, no dia a dia, às vezes a gente não percebe. Escuta bem, deixa eu falar, deixa eu ser mais prático para você entender. Você vem e aceita Jesus, e você vai embora e a tua segunda-feira está lá normal. Mas aí você começa a ir numa festa que você ia a vida inteira. Porque, querido, você não vê o Espírito Santo, você não sente um choque de 220 volts, a hora que você aceita Jesus e fala: meu Deus do céu, hoje foi poderoso. Jesus pode fazer? Até pode, mas normalmente você aceita Jesus e fala assim: mas é só isso? Aceitei com tanta fé, e aí? E aí, os olhos naturais não enxergam, mas aí quando você vai fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquela festa que você ia, aquela droga que você usava, aquela coisa que você fazia, e você sabe, a hora que você vai fazer aquilo que sempre te alegrou, que sempre te agradou, a hora que você vai fazer, começa a sentir um negócio ruim. Fala: nossa, parece que eu gostava tanto de estar nesse lugar, agora perdeu a graça. Eu gostava tanto disso, agora, nossa, que meu lugar não é aqui. Não, parece que eu estou sujo, não, isso não é mais para mim. Você acha que é o que é isso, querido? Você acha que é a tua carne quer que você continue lá, a tua carne está gritando: não, você sempre viveu isso, você sempre gostou disso, mas tem um outro espírito aqui dentro falando assim: não, você agora é meu espírito está dentro de você é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, agora vai fazer tudo novo, isso não te pertence mais. É o Espírito Santo gritando dentro de você. E às vezes a gente não percebe. Mas presta atenção, você é casa e é o Espírito Santo dentro de você, amém? Muito bem, e aí a gente começa a nossa caminhada cristã. Eu estou selado, o Espírito Santo já está em mim, eu já aceitei Jesus. Mas nessa caminhada, ainda quem está governando muito a minha vida é Saul. Então eu estou nesse conflito, eu estou igual Paulo, o bem que eu quero, o sentimento que eu tenho de servir, aquilo que eu quero fazer, e Deus, o Senhor sabe que é verdade, mas parece que eu faço mal que eu não quero fazer. Então a gente entra naquele conflito, e nessa caminhada cristã, aparece Golias. O que Golias representa na nossa história? Os gigantes, os desafios, as guerras, as lutas.
Todos nós, na nossa caminhada, nós vamos enfrentar gigantes, batalhas. E os Golias, ou os gigantes, ou os desafios, eles podem ser de ordem natural, físico, mas elas podem ser também de ordem mental, emocional, psicológica. E queridos, como nós estamos num momento emocional na nação complicado. E você conhece a história, e espero que você conheça, porque eu não vou poder. Mas Golias, ele fica 40 dias afrontando o exército de Israel. 40 dias amaldiçoando. 40 dias intimidando. 40 dias, querido, se levantando, colocando terror, pavor. Eu acho que aquele povo não dormia direito. Eu acho que aquele povo morria de medo. Escuta, Golias não matou o povo de Israel, mas paralisou. Tem situações na nossa mente, no nosso emocional, que não tem poder de te matar, mas tem poder de te paralisar. Tem situações que às vezes a gente enfrenta que não consegue te matar, mas consegue te intimidar, consegue te paralisar, não consegue deixar você crescer, não consegue deixar você fluir. O corpo, Israel, está tremendo, acorda amanhã, e aí, como que será que vai ser? Será que o Golias vai gritar amanhã de novo? Meu Deus! Acorda naquela aflição, naquele temor. Diga assim: os gigantes da mente não pode me matar, mas tem o poder de paralisar. Vamos para a história e vamos trazer tudo para nós, ok? Se a gente fosse analisar ao pé da letra, na nossa história bíblica, quem teria condições para enfrentar Golias era Saul. Saul, a Bíblia fala que dos ombros para cima ele sobressaía. Saul era rei, Saul era um cara que foi treinado na guerra. Saul era um cara que tinha o melhor material, a melhor armadura, a melhor espada, os melhores escudeiros. Saul era o cara que tinha todo o potencial humano, natural, para enfrentar esse desafio. Mas tem guerras, querido, que não vai ser o natural que vai vencer, vai ter que ser o nosso espiritual. Efésios capítulo 6 fala que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Tem guerras, querido, que às vezes nós estamos travando, que a gente quer que Saul vença, porque a gente quer fazer na força do nosso braço, na nossa competência, na nossa natureza, da forma que eu enxergo, com os olhos naturais que eu vejo, mas isso está intimidado. Eu olho e falo assim: não, mas será a melhor forma, é a melhor armadura, é a ferramenta que eu tenho, mas eu não consigo, porque tem guerras que vai ser o homem espiritual que precisa enfrentar. Tem guerras que é a autoridade do nome de Jesus. E aí você conhece a história. Quem enfrenta é Davi, é o nosso governo espiritual. Presta atenção. E como que o espiritual ganha? Você também conhece a história. Diz o texto que Davi vai ao ribeiro e pega 5 pedras, e ele vem e enfrenta Golias, e ele dá uma pedrada. Tinha um instrumento chamado funda, que ele tinha experiência, e ele dá uma pedrada na cabeça do gigante, e o gigante cai. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Não quero entrar na área teológica, mas eu quero puxar um gancho só para você entender onde eu vou te falar.
tem muitas teologias falando das 5 pedras e um monte de explicações. Mas eu quero trazer uma para essa palavra de hoje. A palavra de Deus fala que Jesus é a rocha, amém? Que Jesus é a rocha, amém? Quando Moisés foi lá e o povo estava com sede, Moisés feriu a rocha saiu água, e depois fala, era uma analogia, que Jesus que pode nos dar água, que Jesus é a rocha. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele, eu vou edificar a minha igreja. O texto fala que eles rejeitaram a pedra angular. E eu não preciso te mostrar, tem um monte de texto trazendo a analogia de Jesus como sendo a rocha. Agora, vamos lá. Eu tenho um Golias, eu tenho um Saul e um Davi dentro de mim. Eu entendi que tem guerras que tem que ser espirituais, que eu tenho que entender que vai ser o meu homem espiritual. E sabe qual que é o nosso problema, querido? Que a gente quer chegar diante do gigante e falar assim: eu não dou conta não, Senhor me ajuda. E o Senhor fala: estou aqui. Aí a gente, na hora da batalha, a gente começa a procurar a pedra, que é Jesus, ok? Procurar rocha. Davi não fez isso. Davi antes, ele foi no ribeiro. Apocalipse 22, versículo 1, diz o seguinte: que tem um rio que desce direto do trono de Deus, com água como de um cristal. Ou seja, querido, tem um ribeiro que desce do trono. Toda vez que eu vou nesse ribeiro, eu me alimento, eu tomo dessa água, eu estou me abastecendo, me municiando de Jesus, que é a rocha. E quando eu tenho uma batalha, eu não pego desprevenido, eu já estou ali com o meu embornal cheio, porque eu fui no ribeiro, eu bebi dessa água, já é um costume. Sabe qual que é o nosso problema como igreja e como menino? É que na hora das batalhas, que a gente sai correndo, olhando para o lado, para ver se tem alguma pedrinha, que vai me servir, algum versículo, alguma oração, alguma ajuda, porque não é prática, não é rotina, não é meu habitual, eu estar no ribeiro, bebendo dessas águas. Davi vai lá, e dá uma pedrada na cabeça de Golias. Fala assim, ó: quem derruba Golias? É a pedra. Agora fala assim: a pedra é Cristo. Quem derruba os gigantes da nossa vida é a rocha eterna, que é Cristo. Quem derruba os gigantes da nossa vida é aquele que é a pedra fundamental, é aquele que os construtores rejeitaram. Mas se você está aqui, é que você tem apropriado, que você tem pegado, você tem municiado disso. Amém, queridos? Isso é importante demais você entender. Jesus tem todo o poder, amém? Vamos pensar no nosso Golias. Jesus não poderia, Israel estava inteiro clamando. Israel estava inteiro clamando: Senhor, livra-nos, tem misericórdia. E Deus, eu sou contigo, eu estou com vocês. Deus não poderia fazer uma chuva de meteoro e consumir Golias. Se ele quisesse, ele podia. Ei, aí diga assim, ó, comigo, fala assim, ó: a pedra foi lançada por Davi. Entenda onde eu quero chegar. Tem algumas guerras, algumas lutas que a gente quer orar, quer buscar, quer pedir um milagre. Deus, se Ele quisesse, Ele até poderia intervir, querido, mas a autoridade, a pedra, ela vai ser lançada por mim e por você. Quem tem que estar abastecido sou eu e você. Quem tem que estar cheio da presença de Deus sou eu e você. Vou ser mais claro para você entender. Mais claro. Quem veio no encontro sabe, nós temos um momento de libertação. Essa semana passada,
Nós fomos chamados porque tinha uma família que estava com uma pessoa, um problema espiritual, um demônio. Deus não poderia simplesmente falar assim: nossa, está judiando da minha filha, vai lá anjo, vai lá Miguel, passa a espada naquele capeta. Não, aí chamou a pastora Cris. Aí foi a pastora Cris, mas presta atenção, ela está acostumada a ir no ribeiro pegar pedra. A hora que chamou não pegou desprevenida. A hora que chamou ela não estava, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Será que tem uma pedra no caminho? Não. A hora que chamou ela já estava com o embornal cheio, querido, cheio de pedra. Falou: qual que eu vou escolher hoje? Porque está cheio. E ela foi, querido, e no nome de Jesus, sai! Você está entendendo? Deus poderia intervir direto, mas Ele usa eu e você. E assim acontece com cura, acontece com enfermo, acontece com tudo aquilo que a gente vive. Por isso a necessidade da gente amadurecer e crescer. Muito bem, Davi vence o gigante, sim ou não? Quem continua no governo? Saul. Não é porque você matou um gigante que você está livre da tua carne. Não é porque você teve uma vitória que a tua carne não vai militar mais contra o teu espírito. Mas quanto mais eu me alimento desse ribeiro, quanto mais essa pedra fundamental está dentro do meu coração, quanto mais fortalecido eu estou no Espírito Santo, quanto mais eu faço aquilo que agrada a Deus, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu desenvolvo a salvação, mais eu estou alimentando o meu governo de Davi. E quando eu alimento o governo de Davi, o governo de Saul enfraquece. E agora a gente chega num texto, 1 Crônicas 10, versículo 4. E então disse Saul ao seu escudeiro. Saul disse a quem? Falei escudeiro. Arranca a tua e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre... Vamos lá. Davi está muito alimentado dentro do nosso coração. Davi está muito fortalecido dentro de mim e de você. O que acontece? Saul começa a perder a força. Saul está no momento praticamente da sua morte. E o que Saul ele fala? Ele chama o escudeiro e pede para que o escudeiro pegasse a espada dele e o matasse. Vamos trazer de novo para você entender. Efésios 6, versículo 17. Pegai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada do Espírito, que é Então, na nossa conjectura, na nossa metáfora, e aquilo que a Bíblia quer nos ensinar hoje, essa espada é a palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir Davi e Saul, ou Saul e Davi, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, o que o autor de Hebreus está falando? Que a Bíblia, que a palavra de Deus, que é a espada do Senhor, é ela que consegue discernir a nossa mente, o pensamento, é ela que vai ajudar a gente a discernir aquilo que é de Saul e aquilo que é de Davi. É a palavra de Deus que nos vai dar o norte para saber se isso agrada a Deus ou se isso agrada a minha carne. É só ela que pode dar o norte para mim e para
você. E o escudeiro? Querido, o escudeiro, eu não sei se você sabe, é aquela pessoa que talvez era mais próxima do guerreiro, era que mais ajudava, era aquela que estava pronta para dar a sua vida, que protegia, que carregava também escudo, que ia à sua frente, que orientava. Então Saul, ele chega para o escudeiro e fala: ei, pega a tua espada e me mata. Vamos lá, pelo amor de Deus, você vai entender isso comigo em nome de Jesus. Às vezes a gente chega, pastora Cris, me atende hoje. Pega a tua espada, ora por mim e mata a minha carne. Pastor, é possível pegar a tua espada e o Senhor orar para que a minha carne seja morta? Ô líder de GPS, ô esposa, você que tem orado, você que é uma mulher de oração, você que é uma intercessora, será que é possível você pegar a tua espada, aquilo que você vive, aquilo que é seu, e você orar por mim, para que a minha carne possa morrer? O escudeiro falou: não dá não. Não estou falando que é errado você pedir uma oração, não estou falando que é errado você se abrir com o líder, não estou falando que a oração não te ajuda, claro que sim, queridos, mas o que eu estou querendo te dizer é que aquilo que vai matar a nossa carne é a palavra de Deus dentro do nosso coração, é a minha espada dentro de mim. Não adianta eu pegar e falar: pastor Lucas, o senhor lê muito a Bíblia, a espada do senhor é fiada demais. Tenta discernir aqui a minha alma e meu espírito. Nós temos que ser uma igreja madura, uma igreja que busca, uma igreja que estuda, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que tem a espada afiada, uma igreja que amadurece, que cresce. Sabe, gostoso, querido, a gente pedir oração, e de novo eu te falo, não está errado. Quantas orações, eu sou o primeiro, quando tem alguém, o pastor fala: cara, ora por mim, derrama essa porção sobre a minha vida, eu quero receber. Mas para nós vencermos, para nós amadurecermos, não tem como eu pegar a espada do meu irmão que está do meu lado. Eu preciso caminhar diante daquilo que Deus tem para mim, amém? Volta um pouquinho para Davi e Golias. Davi deu uma pedrada na cabeça de Golias, amém? Golias caiu, amém? Caiu, amém? A rocha derrubou o gigante, amém? A rocha tem todo o poder. Mas, a hora que o gigante estava no chão, Davi pegou e aí ele corta a cabeça do gigante. Porque o nome de Jesus, ele tem toda a autoridade, tem todo o poder, ele derruba nossos gigantes, mas é a palavra de Deus que vai acabar de executar tudo aquilo que a nossa carne quer. Entenda isso, querido. Pastor, você está diminuindo o poder do nome de Jesus? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A rocha, ela derruba o nosso gigante, mas a espada é a palavra de Cristo, e a palavra é o próprio Cristo, Ele é o verbo, no início Ele estava lá, Ele é a palavra, e toda vez que eu uso a palavra, toda vez que eu me firmo na palavra, aquele gigante que antes me afrontava, agora com esse poder, com essa autoridade, eu tenho o poder de executar, de terminar, de finalizar isso, em nome de Jesus. Lembra de Sansão? Já falei isso aqui. Sansão, um dia ele estava andando, você sabe da força que ele tinha, e tinha um leão. E Sansão vai e mata o leão. E depois, na hora que Sansão volta, Sansão para no leão de novo.
Escute, o problema de Sansão não foi o leão vivo, foi o leão morto. Tem gigantes que você já venceu, que você já derrubou na autoridade do nome de Jesus. Entenda isso, entenda isso. Vamos voltar para o mesmo texto. A gente faz uma libertação, a gente ora no encontro, a gente ora por qualquer pessoa, em nome de Jesus, demônio sai, e saiu, amém? A pedra foi lançada, a rocha tem toda a autoridade, demônio nenhum tem autoridade para enfrentar, então o diabo tem que sair. O gigante está no chão. Mas diz o texto que os demônios andam, vagueiam, e eles voltam, e se eles acham aquela casa vazia, ornamentada, eles voltam com 7 outros piores, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. O que está falando? Que a gente usa o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus transforma, derruba os nossos gigantes, mas quem vai nos dar firmeza para continuar santificados no caminho, no processo, é eu e você estar firmados na palavra do Senhor. Queridos, parece que é tão complexo, mas é tão simples. É o beabá do Evangelho. É o beabá daquilo que eu e você vivemos. Desde quando você chegou na igreja. Diga assim: os meus gigantes, eu preciso usar a pedra e a espada. É isso que vai fazer você amadurecer, é isso que vai fazer eu e você crescer. E por que eu estou falando, queridos? Vamos lá. Estou querendo trazer algo muito prático para os nossos corações. Porque às vezes a gente acha isso sobrenatural, difícil demais. Querido, Jesus um dia chegou para Marta e falou: Marta, Marta, pouco é necessário. Às vezes a gente quer esperar algo muito diferente, muito sobrenatural de Deus, e Deus fala assim: igreja, eu quero agir de uma maneira simples em vocês. Um dia, tem Naamã, vocês lembram de Naamã? Governador da Síria? Homem famoso, cheio de títulos, honras. Mas ele era leproso. Querido, leproso representa o pecado, tá? Então Naamã tinha um monte de título, um monte de honra, mas ele escondia debaixo da roupa, debaixo da capa, a lepra, o pecado. E ele fica sabendo que em Israel tem profeta. Então ele vai até Eliseu. E ele vai cheio de honras, de pompas, e diz o texto que Eliseu nem o recebe. E Eliseu fala: Naamã, ou manda o recado, você quer ser curado? Dá 7 banhos, 7 pulos no Jordão. Querido, Naamã sai endemoniado. Fala: mas que cara arrogante, nem me atendeu. Faço uma viagem longa, de burro, de jegue, sei lá como que eles iam. Com quem que ele acha que ele está falando? Sou chefe, sou capitão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a nossa transformação, que a nossa cura, que a nossa restauração é com algo sobrenatural, é com assim: nossa, eu vou ver um anjo, eu vou ver Jesus, eu vou ter um sonho de algo maravilhoso, fogo, coluna de fumaça descendo, eu vou sentir um arrepio que vai... E agora eu estou endavisado, não estou mais cheio de saúde. Sabe, Naamã, eu acredito que ele esperava que ele fosse dar algo difícil, porque parece que é quando a gente tem um esforço muito grande, quando a gente paga um preço muito grande, parece que aí sim justifica a minha cura,
justifica o meu perdão, justifica a minha restauração. E Naamã, ele está triste, e aí chega um abençoado, querido. Ele estava indo embora, chegou o pastor Lucas, falou assim: Naamã, cara, se ele te pedisse um negócio difícil, você não ia fazer? Aí Naamã parou para pensar, é verdade, né? Claro que eu ia. Naamã retruca e falou: cara, lá na Síria não tem os rios Farfar, não lembro o nome do outro, que é muito mais bonito que esse. Cara, mas não custa, é só 7 banhos. Entenda isso, querido, para isso entrar no teu coração, por favor. 7 está falando, querido, de algo rotineiro, está falando de uma sequência, está falando de dia após dia. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo, mas imagina que fosse uma vez por dia, tá? Só para ficar mais fácil, pedagógico. Naamã vai o primeiro dia, arranca a roupa, expõe a lepra, entra naquele rio que ele demora 2 minutos, entra no rio, sai do rio, olha para ele. Não aconteceu nada, rapaz. Está tudo aqui. Mas só isso, parece que foi tão fácil. A água nem estava gelada. E aí ele espera, querido, outro dia, chega outro dia, ele vai de novo. E blum, e te blum. Mais 2 minutos. Olha para ele. Não está acontecendo nada. Ei, senta no teu quarto. Você está cheio de pecado, você começa a orar, começa a ler a palavra, você sai e fala assim: Deus, não está acontecendo nada. E aí você continua. Aí você não desiste, porque é fácil, porque nem dá tanto trabalho, porque se você quiser você consegue. Aí você entra lá de novo e sai de novo, e olha, parece que não está mudando, e você vai, querido, mas a rotina, a sequência, a hora que você olhar para você, fala assim: meu Deus, eu estou curado, meu Deus, eu estou transformado. Querido, você pode achar que não está fazendo diferença, mas toda vez que você entra na presença, que você vai lá no rio, que você pega da pedra, que você está bebendo do Espírito, algo está acontecendo dentro de você. Você está fortalecendo Davi, o teu governo espiritual está sendo fortalecido, a tua carne está sendo enfraquecida, e sem menos você perceber, a hora que você vê, você está livre daquele vício, daquele problema, daquela vida de pecado. Sabe qual é o problema? É que é fácil demais. Se fosse algo tão difícil, você não faria, Naamã? Querido, Jesus nos chama para nós vivermos como uma igreja que deixa as coisas de menina, que deixa as coisas da carne, que faz o simples, que ora, que jejua, que lê a palavra, que busca viver em santidade. Sabe, é muito fácil a gente viver uma religião, querido, a gente viver costumes. Jesus, Ele quer trazer de novo um fogo que você tem prazer, quando você escuta: cara, Jesus te ama, e fala: ai, ama. Quanto tempo faz que você não chora mais na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e você fala: uau, Pai. Sabe, queridos, eu tenho caminhado à tarde, eu passo vergonha, eu ponho o fone, coloco louvor e vou orando em línguas, e marchando aquela pista, e cheirei lá, babassora, decando, e tô com o fone lá, querido, e de repente eu tô chorando, e tô limpando, aí você passa, né, porque a cidade é muito grande, né, ainda mais a gente. Oi, pastor, paz, irmão, tudo bem? Tudo bem. E vai de novo e... Sabe por quê? Porque pouco é necessário.
Jesus está doido para te achar, para te encontrar, para quebrantar teu coração, para te dar experiências novas, para te dar uma revelação nova, para fazer esse coração queimar de novo, para fazer você reacender tudo aquilo que já estava apagado, sabe aqueles dons, sabe aquelas palavras, sabe aquilo que você já escutou, já recebeu quando era pequeno e está lá enterrado. Jesus está gritando, falando assim: não esqueci não, isso é para você sim. Tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo que você vai viver isso aí, mas se desprenda das coisas antigas e deixa eu fazer um novo na sua vida. Querido, nunca é muito forte, mas como nós temos vivido o sobrenatural de Deus, quantas experiências, quantas visões, quantos sonhos, sabe, quanta gente que estava enterrada. Culpa de Jesus? Culpa do céu? Claro que não, querido. Jesus está chacoalhando a sua noiva, falando: ei, é tempo de você despertar, porque eu preciso de você para essa geração, para essa época, para tudo aquilo que Deus tem. Você pode se colocar de pé? Eu quero que você abaixe sua cabeça, eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Como que está o governo? Como que está os tronos? Quem que está dominando essa guerra de altares? É mais Davi? É mais Saul? Como tem sido a tua caminhada cristã? Eu queria que você orasse, querido, enquanto a equipe ministra. Eu quero que você reflita nisso que foi falado. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer fazer um renovo no seu coração. Eu falei que caminhada cristã, ela tem 3 etapas: o início, o meio, que é a nossa jornada, e o fim. Para nós enfrentarmos a jornada, nós temos que tomar uma decisão. Ainda o convite de Jesus está de pé. Você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e segue-me. A palavra ainda, o convite ainda é de pé, é vivo, é para mim, é para você. O convite é:
segue-me ou siga-me. Eu quero fazer uma oração, escute bem. E você que talvez nunca confessou o Senhor Jesus, entenda, queridos, eu estou falando que isso é muito maior do que crer. Às vezes a gente fala, eu creio em Deus, e a Bíblia fala que até o diabo crê e treme. Eu não estou falando simplesmente de crer, eu estou falando de você seguir, de você falar assim, não, eu quero que o Senhor tenha o governo da minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu entendo que eu preciso de um Salvador, que não tem outro meio, outro caminho da eternidade, se eu não passar por Jesus, se eu não passar pelo sangue, se eu não passar pela cruz. E eu quero fazer essa oração, e eu quero que, se você quer, você que nunca fez, você que nunca confessou, eu quero que você repita, aí do seu lugar mesmo, comigo. Fale assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração, eu peço perdão por todos os meus pecados, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, assim como o Senhor entrou em Davi, entra no meu coração nessa noite e governe a minha vida. Eu declaro que eu sou do Senhor Jesus. Aleluia. Escute, tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje? Levante a tua mão bem alto. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez. Querido, você que fez a oração pela primeira vez, eu queria muito te pedir para você vir aqui. Se tem coragem de vir aqui? Eu queria orar com você aqui na frente. E queria que a liderança me ajudasse. Só vim aqui. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Escute, antes de eu orar com eles, o pessoal já está ministrando, vocês podem continuar, as lideranças, ministra com eles. Mas eu queria fazer mais um apelo, de algo que o Senhor me direcionou nessa noite. Querido, você que já recebeu palavras, você que sabe do teu chamado, você que tem um propósito, que você sabe que é de Deus, mas você sente isso apagado, amortecido, você sente isso que está amarrado, que não está prosperando. Eu queria muito te convidar para você vir aqui na frente, que eu quero orar com você. Eu creio que Deus vai abrir um novo tempo, um novo ciclo, uma nova oportunidade em nome de Jesus. Você que tem essa palavra no seu coração, vem aqui. Por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha Pai, eu quero orar por esses corações, Pai. Pai, são homens e mulheres, são filhos teus. Pai, são guerreiros, são escolhidos, são aqueles que são chamados para esse tempo. Pai, são homens e mulheres que o Senhor já chamou, que o Senhor já deu palavra. Mas, Pai, eles têm
se esfriado, eles têm às vezes, Pai, não acreditado, Pai, às vezes está enterrado o talento, às vezes eles mesmos não estão acreditando naquilo que o Senhor falou, no chamado que o Senhor tem, mas foi o Senhor quem os trouxe essa noite, para dizer que todo esse pensamento, que isso é mentira de Satanás, que o Senhor nunca abortou o plano que o Senhor tem sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, o Senhor coloque um anjo, Pai, um anjo perto de cada um, e que o fogo do Teu Espírito, possa estar reacendendo essa chama, esse talento, esses valores, essas palavras, Pai, são escolhidos do céu. Eu oro toda frieza, tudo aquilo que Satanás tem colocado, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos mentes libertas, corações libertos, ó Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Passeia, Pai, passeia sobre eles, passeia em nome de Jesus, Pai, que haja quebrantamento nesses corações, Pai, que o governo espiritual, que o governo de Davi venha sobressair, venha vencer, venha crescer, em nome de Jesus. Nós declaramos falência da carne, toda obra da carne, todo plano, Pai, fortaleça os Seus filhos, que eles possam viver, bebendo da água, no ribeiro, Pai, o Senhor é com eles, o Senhor é a força que eles precisam, em nome de Jesus, que eles saiam daqui sabendo que o Senhor os ama, que o Senhor não esqueceu, que a Tua palavra não foi cancelada, que o Senhor tem planos, que o Senhor tem propósitos, que ainda o Senhor tem dons, que o Senhor tem talentos, que eles serão usados, em nome de Jesus, Pai. Minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Levante a sua mão bem alto, querido. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio em tudo que o Senhor tem para mim. Eu estou disponível, aberto para tudo o propósito que o céu tem sobre a minha vida. Eu saio nessa noite com o coração limpo, restaurado e cheio da unção, da presença, do amor, dos chamados do céu sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte. No lugar da morte, vida me Abraça, querido. Dá um abraço a essas pessoas aqui. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. Escute algo. Toda vez que você se sentir afrontado, intimidado pelos Golias da vida, você lembre
dessa frase, que você e Jesus, vocês são maioria. Diga assim: eu e Jesus somos maioria. De novo, eu e Jesus somos maioria. Querido, quando você olhar um exército acampado contra você, quando os filisteus, os problemas levantam aqui, a intimidação levanta aqui, as dívidas levantam ali, a calúnia levanta aqui, você olha você e Jesus e fala assim: vocês não sabem de nada, eu e Jesus, nós somos maioria. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele só quer um coração quebrantado, que ama a presença, que ama beber da água que desce do trono, que ama sair com o embornal cheio de pedra. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho? Só deixa eu dar alguns recados, rapidinho. Nós já vamos concluir o nosso culto. Queridos, eu comecei esse culto falando de um temor que eu tenho no meu coração por esses dias, em tudo aquilo que o mundo está vivendo. Nós temos um feriado agora, quinta-feira, dia 19, amém? Eu queria te convocar. Nós vamos fazer um relógio de oração e de adoração das 5 da manhã até o culto da noite com o pastor Alexandre. Nós vamos fazer uma escala de oração. Já comuniquei toda a liderança, 5 horas, sempre nós vamos ter um dos líderes aqui. A igreja vai estar aberta e eu queria muito que você saísse da sua casa, o horário que você quiser e o tempo que você quiser. Pastor, eu posso orar 10 minutos, glória a Deus. Eu posso orar 2 horas, glória a Deus. Mas nós vamos atrair o céu, colocar a nossa vida. Isso faz bem para o teu coração, isso é beber da água, isso é alimentar o governo de Davi na tua vida. Saul não quer, Saul quer dormir, Saul quer fazer almoço, janta. Não que você não possa fazer, tá, querido? Você pode fazer se quiser chamar o pastor. Na verdade, eu queria muito te pedir, se possível, para você jejuar. Não precisa ser quinta-feira, mas qualquer dia da semana. Quanto que você conseguir, querido. Mas eu queria muito. Quanto tempo vai ser no jejum? Deixa eu dar um empurrãozinho. Deus está doido para te dar uma experiência nova. Deus está doido. E, pastor, e se eu não tiver? Querido, se eu não tiver, glória a Deus. Você entrou o primeiro dia, saiu, olhou, está tudo certo. E vamos o segundo, e vamos o terceiro. Até que um dia, a hora que você vê, tudo rompeu. Mas é um tempo da gente fazer o simples. Oração, adoração, leitura, jejum. Queria muito te convidar. Quinta-feira, a igreja vai estar aberta, vai estar encostado ali, ok? Não vai ter, querido, ninguém aqui pregando, ministrando. Não, você vai chegar, você vai ajoelhar no teu cantinho, onde você quiser, sentar, deitar, do jeito que você quiser, querido. Só vai ter um louvor, uma adoração, e você ora em línguas, em português, em japonês, do jeito que você sabe, não tem importância. Mas quero muito que você, como igreja, nós vamos colocar alguns alvos de oração, vou colocar no grupo, talvez a gente deixe aqui também, enfim, mas quero muito que você participe. Nós temos os nossos GPS, os grupos pequenos. Queria pedir para o pessoal da mídia depois atualizar os nossos grupos. Tem alguns aí que já tem novos e que nós precisamos atualizar, tá bom? Mas aqui, querido, se você tem teu celular, você colocar o teu QR Code, vai ter todas as células, tá? Os GPS são grupos pequenos nas casas. Você está convidado a participar de qualquer um deles. Acontece no meio da semana. É um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado, é um tempo de você tirar dúvida, de você ser acompanhado. Quinta-feira nós temos culto. Sábado nós temos culto ativo. Glória a Deus pelos nossos jovens. Domingo de manhã EBD, glória a Deus, querido, tem sido bênção. Hoje o pastor Lucas estava falando da EBD para mim, glória a Deus.
Cadê o Lelo? Tá aí? Acho que o Lelo não veio hoje, né? Lucas falando, como tem gente, sabe, que tem sido assim, fiel, que tem vindo, aprendido, chegou agora e está querendo beber. Ei, tem menino que tem 30 anos de igreja, e tem homem que chegou o ano passado e que já está voando em tudo aquilo que Deus quer. Endemoniado de Gadara, em 2 dias ele virou missionário. 2 dias, 2.000 demônios. Depois de 2 dias, missionário. Os apóstolos, 3 aninhos, vivendo com Jesus. O Espírito Santo veio, uma revolução. Eu não estou falando de tempo cronológico, eu estou falando de entrega do teu coração. Deus quer abreviar esse tempo e Ele conta com você. Amém? Cadê nosso pessoal da oração? Por favor, você que precisa de alguma oração, por qualquer motivo, você pode estar querendo pegar a espada deles hoje, tá bom? Às vezes você quer ter alguma causa, não tem problema nenhum, já falei sobre isso, mas eles estão aqui, por qualquer motivo, você que quer, que deseja uma oração, no final do culto você vem, que eles vão estar aqui prontos para servir. Mais algum recado que eu esqueci? Acho que não, né? Coloque-se de pé, queridos. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração. Mas muito mesmo, que você saia daqui apaixonado por Jesus. Essa casa está sempre de portas abertas. Meu convite, se você quer crescer em Jesus, aprender junto conosco, todos nós estamos aprendendo. Hoje a gente sabe menos do que amanhã, e assim a gente tenta caminhar todo dia buscando o Senhor. Você está convidado, essa casa está de portas abertas e você é muito bem-vindo nesse lugar. Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, pelo louvor, pela adoração. Pai, eu sei que hoje tem festa no céu. Tua palavra fala que quando uma pessoa entrega a vida, se arrepende, que o Senhor faz festa. Pai, quantas vidas hoje, eu sei que hoje os anjos estão pulando de alegria, porque hoje houve salvação, hoje houve transformação, vidas restauradas, vidas renovadas. Pai, como eu creio no poder da oração, como eu creio naquilo que aquelas pessoas vão sair daqui levando, ó Pai, a graça, o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja a resposta, que o Senhor seja a resposta para todos aqueles que precisam. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheio da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não vai embora sem abraçar esse irmão que está do teu lado. Dê 25 abraços aí. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.